Você já ficou preso em sua rotina de trabalho querendo só um pouquinho de tempo para se dedicar no seu negócio? Para isso eu vou te apresentar o João, que assim como para muitos de nós, ele enfrentou o dilema entre seu trabalho em tempo integral e o seu sonho de empreender. O João acabou de se formar e agora ele decide começar um emprego em um supermercado para ganhar pelo menos uma renda previsível. E no seu tempo livre, ele decidiu que ia se dedicar nos seus negócios. No começo deu tudo certo, ele conseguiu dar conta dos dois, mas ao se passar um mês, ele viu que ele estava extremamente esgotado e ele não estava dando conta do seu trabalho fixo e muito menos do seu negócio. Então, será que tem uma solução para ele? Sim, meu caro, nós temos uma solução para ele, que é a gestão do tempo. Por causa disso, eu vou te dizer hoje 5 pilares fundamentais de uma boa gestão do tempo. Então, bora lá? O primeiro pilar é: estabeleça metas claras. É muito importante estabelecer boas metas, porque são elas, afinal, que vão te dar um norte para você seguir. Então, realmente precisa ter uma ideia de onde você está e para onde que você quer ir. E essas metas é fundamental que elas sejam bem claras. Por exemplo, em vez de eu falar, eu quero ganhar massa muscular, eu poderia dizer, eu quero ganhar 2 quilos em um mês. É um pouco difícil, mas daria, né? E para definir uma meta bem clara e boa, nós usamos a metodologia SMART. SMART é um acrônimo no qual cada letra significa uma palavra, dá origem a uma outra palavra. O S de SMART significa específico, a sua meta precisa ser o mais específico possível. Então deixe de lado aquelas metas que são mais amplas, mais generalizadas, deixa ela mais específica possível. Isso vai te dar um norte mais claro de onde que você precisa ir. A segunda letra da palavra SMART é o M, que dá origem a mensurável. Mensurável significa que dá para medir, para que você veja o progresso ao longo do tempo. A terceira palavra da palavra SMART é o A, que significa atingível. A sua meta precisa ser atingível, ela não pode ser impossível de ser realizada. A quarta letra da palavra SMART é o R, que significa relevante. A sua meta precisa ser também muito relevante, que tenha a ver com seus objetivos de longo prazo. E a última letra da palavra SMART é o T, que é temporal. A sua meta precisa ter algum prazo para acontecer, algum tempo específico para ela ser realizada. Dessa forma você vai poder medir ela bem mais facilmente. Depois que você usa a metodologia SMART e estabelece uma meta bem clara e eficiente, é muito importante que você priorize essas tarefas. A priorização é extremamente necessária porque vai garantir que você use os seus recursos de uma forma mais eficiente. Como diz a lei 80-20 de Pareto, 20% das tarefas que a gente faz dão 80% dos resultados. Então é muito importante que a gente foque nessas 20%. Esses 20% que vão ser a nossa prioridade. Então, como que a gente pode priorizar tarefas de uma forma eficiente? Para isso a gente tem várias metodologias, mas uma que é muito usada realmente é a matriz de Eisenhower, que basicamente é um gráfico no qual tem o eixo X e o eixo Y, que um deles representa a urgência da tarefa e o outro representa a importância que ela tem. Então dessa forma a gente vai dividir esse gráfico em 4 quadrantes. Então a gente vai ter as tarefas que são importantes e urgentes. Essas tarefas são muito relevantes para você, então faça elas o quanto antes. Depois a gente vai ter as tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Essas tarefas você agenda ela para alguma hora, coloca um período de tempo específico para fazer ela em um outro dia, por exemplo. Depois a gente vai ter as tarefas que são urgentes, mas não são tão importantes assim. Essas tarefas, se for possível, elimine elas, mas se não for possível, delegue ela para uma outra pessoa fazer. Depois, o último quadrante são as tarefas que não são importantes e também não são urgentes. Essas tarefas você elimina. Depois que você faz essa priorização das tarefas, você precisa executar essas tarefas, porque muitas vezes a gente entra em procrastinação. Então, para isso, é muito importante que você tenha um plano de ação. E uma metodologia muito utilizada, principalmente em grandes empresas, é o 5W2H. E o que é esse 5W2H? Nós temos 5 Ws que vêm do inglês, que é what, why, who, where e when. Que o what significa o quê? O que você precisa realizar? Qual é a tarefa que você precisa realizar naquele momento? E aqui precisa ser bem específico, quanto mais detalhado possível, melhor. Depois disso a gente vai para o why, que significa o porquê. Por que essa tarefa é tão importante? Por que eu preciso fazer ela? Se eu sei o porquê que eu vou fazer essa tarefa, então isso me dá mais motivação para fazer ela. Depois a gente vai para who, que significa quem que vai ser o responsável por fazer essa tarefa, ou se a sua empresa for só você, pode ser você mesmo. Então, mesmo assim, coloque lá, eu mesmo vou fazer essa tarefa, que isso vai ser mais eficiente, vai dar um plano de ação mais detalhado para você. Depois a gente chega no when, quando que essa tarefa precisa ser executada. Para isso a gente tem que voltar lá nas metas SMART e pegar a última letra, que é o T, o temporal. Aí você vai pegar esse tempo e colocar aqui. Como por exemplo, eu quero crescer 20% a minha base de seguidores em
em um trimestre. Então você pega esse um trimestre e coloca aqui nesse when como prazo. Depois a gente chega no where, que significa onde. É muito importante que você saiba onde que vai ser executada essa tarefa, se vai ser executada em algum lugar físico ou algum lugar digital, em qual plataforma vai ser realizada. Depois que a gente faz o 5W, vem os dois Hs, que é o how e how much. O how é como que essa tarefa vai ser executada, então é importante que tenha realmente uma lista das ações que vai ser feita naquele momento, as ações bem específicas para realizar essa tarefa bem sucedida. Aí depois o how much, que é o quanto que essa tarefa vai custar, quanto de investimento que eu preciso colocar nessa tarefa para realizar ela. Então, usando essa metodologia do 5W e 2H, vai te ajudar bastante a fazer um plano de ação mais concreto, um plano de ação que vai ser muito mais simples de realizar essa tarefa de fato. Então, esse também é um pilar muito importante na gestão do tempo. Se você quiser mais dicas de gestão do tempo e produtividade nos negócios, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que em breve a gente vai ter uma boa surpresa aqui, beleza? Então corre lá. O quarto pilar de uma boa gestão do tempo é ter um sistema de organização. E para que isso daí serve? A nossa mente foi feita mais para resolver problemas do que guardar informações. Então é muito importante que a gente foque mais nessa parte, a parte de resolver problemas, porque quanto mais informação a gente coloca na nossa mente, mais fica sobrecarregada e menos energia ela tem para poder focar na outra parte, que é a parte de realizar problemas, que é exatamente o que a gente usa mais nos negócios. A parte de resolver problemas é a parte estratégica, é porque a nossa mente trabalha com energias. E se a nossa energia estiver focada em uma parte, que é a parte de guardar informações, a gente não vai ter tanta energia assim para poder focar em resolver esses problemas. Então é muito importante que deixe isso de uma forma mais automática, tenha um sistema mais eficiente para isso. E como que a gente pode resolver esse problema? A gente pode resolver isso através de o uso de agendas. Agendas é muito importante, lá você coloca todas as informações que você precisa, sempre coloca algum lembrete lá. Evite guardar essas informações na cabeça, sempre coloque em algum papel, algum aplicativo também, algum software de gerenciamento de tarefas, mas aqui é muito importante que não guarde tanta informação na cabeça, mas coloque isso em algum outro lugar, em algum papel ou até mesmo digitalmente. Parabéns se você ficou até aqui, eu tenho 2 pilares bônus para você, então na verdade vão ser 7 pilares fundamentais. Então, bora pro quinto. Evite a multitarefa. O nosso cérebro, como eu disse anteriormente, ele trabalha mais através de energias. Então é muito importante que a gente foque em uma tarefa só por vez. Porque afinal de contas, se a gente fizer muitas tarefas de uma vez, a gente não vai conseguir ter tanto foco. Se você já fez autoescola ou sabe um pouquinho sobre as leis de trânsito, deve saber que a gente não pode usar celular enquanto dirige. Por que isso não pode? Porque afinal de contas, às vezes o celular está ali no painel e a gente está aqui com as 2 mãos no volante. Não é tanto por causa de segurar o celular, mas sim por causa que a nossa atenção vai ser dividida entre o celular e o automóvel. Então por isso é muito importante que a gente evite a multitarefa e faça uma tarefa só por vez. O sexto pilar é delegue as responsabilidades. Como eu disse lá na matriz de Eisenhower, a parte de delegar as tarefas que não são tão importantes, mas são urgentes, é muito importante que elas realmente sejam delegadas para alguém. Então se o seu negócio tiver recursos para isso, ou se você mesmo tiver recursos financeiros, então peça para uma outra pessoa fazer as atividades para você. É porque nós temos 3 níveis de trabalho quando a gente vai realizar algum empreendimento, algum negócio. Quando a gente é um empreendedor iniciante, a gente tem que fazer os 3 pilares ao mesmo tempo, ou seja, é muito difícil. E esses pilares são a parte operacional, a parte tática e a parte estratégica. A parte operacional é a primeira que você precisa delegar de fato, que usa mais uma parte mais monótona, como por exemplo, responder e-mails. Isso é uma tarefa que não vai fazer tanta diferença no seu negócio, mas ela precisa ser executada de alguma forma. E ela é uma tarefa mais monótona. Então a gente precisa delegar isso para alguém. Só depois que a gente delega as partes operacionais, a maioria delas pelo menos, a gente pode delegar a parte tática também, contratando um gerente. Mas isso é mais lá para frente, quando o negócio já está bem mais maduro. Mas a parte de delegar aqui que é muito fundamental para o seu negócio. Dessa forma você vai poder focar mais o seu tempo nas tarefas que dão 80% de resultado no seu negócio. E o sétimo pilar é aprenda a dizer não. Muitas vezes a gente vai ter o dilema entre sair com os amigos à noite ou terminar aquele trabalho que a gente tem para fazer que está atrasado. Eu sei que muitas vezes isso pode ser difícil, principalmente se for na hora a decisão. Às vezes a gente está cansado no dia e quer só relaxar um pouco. Então a gente sai com os nossos amigos. Mas aqui a gente precisa realmente colocar na balança e ver o que realmente faz sentido para os nossos objetivos. Realmente, sair com os amigos
melhora a sua saúde emocional, sua saúde mental, pelo menos às vezes, mas se você terminar aquele trabalho nesse dia, vai dar mais resultados financeiros. Aqui não é caso de o que é certo e errado, é mais caso do que são as suas prioridades. Então é muito importante que respeite as suas próprias prioridades, o que você setou, realmente faça isso. Então, para essas duas tarefas, vai ter que dizer não para uma delas, porque não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Como a gente falou antes, não dá para ser um multitarefa, não dá para sair com os amigos enquanto termina o nosso trabalho, sabe? Isso é muito difícil de fazer. Então é muito importante que aprenda a dizer não para as tarefas que não são tão prioridades para você. Às vezes é até um pouco importante, mas não é tão prioritária para os seus próprios objetivos de longo prazo. Realmente não é tão simples assim da gente gerir o nosso próprio tempo, mas com esses pilares fundamentais pode ter certeza que vai te ajudar bastante nesse problema, beleza? Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo ao lado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!